Chief Justice and the Associate Justices of the Supreme Court of the United States. Oh, yay! Oh, yay! Oh, yay! Nós estamos aqui hoje com a Ana Luísa Fischer, que é juíza do trabalho do TRT da Terceira Região, que é o TRT de Minas Gerais, Belo Horizonte, né? Fica em Belo Horizonte, mas que cobre Minas Gerais. E ela faz, se não me engano, que ela me passou aqui, ela faz mestrado em Lisboa, não é isso, Ana? Isso mesmo, na UAU. Isso, foi já juiz auxiliar do TST, e participou de alguns grupos de trabalho aqui que ela me mandou. Bom, e ela sabe tudo de direito do trabalho, e uma das razões do convite é que nós vamos trabalhar hoje um caso muito conhecido na Suprema Corte, que trata de questão trabalhista, e, portanto, o convite a ela, que tenho certeza que vai ter uma grande noite aqui com a gente, podendo trazer tudo que ela sabe, não só do caso, mas as experiências dela, eu acho que em relação na área trabalhista nos Estados Unidos. E nós temos um colega aqui, que até o teu colega de área trabalhista, né, que é o Cássio Casagrande, que não sei se você conhece, que ele é do Ministério Público do Trabalho, escreveu um artigo sobre esse caso, mas o Cássio não está aqui hoje. Bom, pessoal, é isso. Ana, tudo com você. Obrigada, Rodrigo, boa noite, né? Boa noite a todos que estão aqui presentes, nos acompanhando. Obrigada ao Rodrigo pela generosa apresentação, né? Para mim é uma honra participar desse qualificadíssimo, né, grupo de pesquisa, do qual eu só realmente me imaginava espectadora, né? Eu admiro o professor Rodrigo já e o professor Alonso Freire também há muito tempo. Acho que a proposta do grupo em si mesma é muito relevante, né? Porque em que pese, ou apesar de quão grandes possam ser as diferenças para o nosso sistema de civil law, ainda mais em matéria trabalhista, que é o caso aqui hoje, a jurisdição constitucional americana, né, paradigmática para o resto do mundo. Acho importantíssimo conhecer os precedentes, né? E preciso dizer também que depois de ver todos os vídeos dos encontros e tudo mais, o trabalho de vocês é realmente um esmero, né? Então, de parabéns, porque a forma como se conduzem os encontros, né, assim, de uma forma leve, original, sem perder a profundidade necessária, obviamente, é muito eficaz, assim, muito produtiva. E realmente isso tudo para dizer que é uma honra, uma alegria para mim estar aqui hoje e poder participar desse ambiente, né? Então, eu agradeço mais uma vez agora de público ao Rodrigo pelo convite, né? Em primeiro lugar, também eu preciso dizer que essa foi também, eu considerei essa uma oportunidade, né, uma ótima oportunidade, aliás, de sair do meu cotidiano contencioso trabalhista brasileiro e resgatar um debate do qual eu gosto muito e que é muito essencial e que nunca existiu propriamente nesse ambiente nosso brasileiro trabalhista, né, que é o debate acerca da juridicidade, nesse caso, constitucionalidade, da intervenção estatal no mercado de trabalho. Esse caso, West Coast Hotel versus Parrish, é representativo desse debate, que é riquíssimo, né? Transcende os limites do direito, alcança outros campos, em especial o campo econômico, e eu tenho razões para acreditar, nunca foi de fato travado verdadeiramente no Brasil, né? No caso brasileiro, nós já saímos de um momento posterior, com as premissas já dadas, né? Como se nós, como sociedade, já tivéssemos cabe sim cuidar para que o chamado patamar civilizatório mínimo seja assegurado aos trabalhadores por meio de uma intervenção legislativa, né? Isso remonta à nossa CLT desde 43, por razões históricas muito conhecidas, mas também foi muito reafirmado na nossa Constituição de 88, em que a gente claramente fez essa opção no nosso ordenamento jurídico constitucional, né? Mas na realidade americana, na altura histórica em que o caso West Coast foi julgado pela Suprema Corte, nós estamos falando de 1937, como eu disse, esse debate foi travado com muita clareza, muita profundidade, e de certa forma, o fato de ter havido um robusto debate jurisprudencial acerca desse tema representa assim, uma espécie de pavimento sólido, né, em que a sociedade, neste caso a americana, e nessa altura,
tomasse com previsibilidade e segurança jurídica o caminho escolhido, né, para o bem ou para o mal, né, e ainda que tenha havido uma guinada no entendimento. O debate jurisprudencial que tomou parte neste precedente, que representou esse precedente, a gente vê claramente que houve ali uma reflexão muito profunda sobre o que é que a sociedade queria em relação a esse tema, né? Proteção social, ou intervenção estatal, ou não intervenção estatal no mercado de trabalho, né? Então, eu começo falando justamente da importância desse precedente. A importância central desse precedente reside no fato justamente de que ele é reconhecidamente representativo de uma mudança de entendimento da Suprema Corte Americana quanto a esse tema principal em julgamento. Qual que é o tema? A constitucionalidade da intervenção legislativa estatal na liberdade de contratar, aqui especificamente na liberdade de contratação no campo trabalhista, né? O julgamento é tido como marco do fim da chamada Lochner Era, né? Um período em que a Suprema Corte derrubou várias leis de proteção a trabalhadores, a consumidores, com base na liberdade de contratar, assim compreendida como garantida, como aquela garantida pela 14ª emenda à Constituição americana, né? O precedente Lochner versus New York foi de 1905, foi abordado no último encontro, segundo eu vi, né, pela doutora Ana Beatriz Robalim, que aliás está aqui hoje, agradeço a presença, e não pretendo aqui tratar dele novamente, mas agora sim esmiuçar o que teria sido esse outro precedente, 32 anos depois daquele, e que então veio, como eu disse, representar essa guinada, né, de rumo ou uma mudança mesmo de entendimento radical da Corte Suprema, da Suprema Corte Americana em relação a essa questão. Então, vamos ao caso, né? O caso é oriundo do estado de Washington, onde estava em vigor à época, nós estamos falando, o julgamento finalizou-se em 1937, mas a lei estadual em questão é de 1913, que estabelecia um salário mínimo para o trabalho da mulher e do menor, um salário esse que era $14,50 para cada semana de 48 horas de trabalho, né? Uma camareira de nome Elsie Parrish, juntamente com o seu marido, ajuizou uma ação em face do hotel, pleiteando essas diferenças salariais, né, com base nessa lei estadual. O tribunal local, previsivelmente, fundamentando-se numa sólida jurisprudência já da Suprema Corte, num precedente conhecido, que é o Atkins versus Children's Hospital, sobre o qual nós vamos falar mais adiante, porque ele é um dos fundamentos do voto de dissenso, que foi o voto perdedor neste precedente. Ela deu ganho de causa ao hotel, né, esse tribunal, essa corte local. E aí uma apelação levou o caso à Suprema Corte Estadual, que, surpreendentemente, reverteu o julgamento em favor da trabalhadora, né, e aí o caso, então, foi finalmente levado à Suprema Corte Americana, que também, surpreendentemente e imprevistamente, acabou por manter esse entendimento da Suprema Corte Estadual, e aí sim, como eu disse e repito, representou uma guinada radical ou de 180 graus no entendimento da Suprema Corte Americana em relação a esse tema, estabelecimento de um salário mínimo por meio de lei para determinado grupo, nesse caso especial, o grupo, as mulheres, né? E aqui eu já faço uma digressão para fazer um primeiro paralelo com o Brasil, né? Tal qual acontece com a legislação penal americana, os senhores certamente sabem muito melhor do que eu, os estados americanos têm essa competência legislativa regional também em matéria de trabalho, né? Aqui a gente tem o artigo 22 da nossa Constituição, segundo o qual compete privativamente à União legislar sobre uma série de matérias, penal inclusive, mas também legislação do trabalho, né? Então, no Brasil, a gente sempre teve um problema de constitucionalidade com relação a esses salários mínimos fixados regionalmente, né? Havia um histórico de embate constante no STF acerca dessas diversas leis estaduais que estabeleciam salários mínimos regionais, né? Sobretudo porque não só havia essa competência, havia e há, né, essa competência privativa da União para legislar sobre a matéria, mas também porque o nosso artigo da Constituição, artigo 7º, que é o artigo que estabelece os direitos aos trabalhadores urbanos e rurais, apresenta um reforço em relação a essa questão, porque diz textualmente que há o direito ao salário mínimo a ser fixado em lei nacionalmente unificado, né? A nossa Constituição usa essa expressão,
E daí porque eu disse, aliás, que nós fizemos essa opção muito clara constitucional acerca da necessária intervenção legislativa estatal para garantir determinado patamar de recebimento de salários por parte dos trabalhadores, né? Então, a discussão de constitucionalidade aqui no Brasil em relação a esse tema sempre foi em relação à competência legislativa estadual ou não. Isso foi parcialmente aplacado com a Lei Complementar 103 do ano 2000, né, que justamente procedeu com autoriza a delegação legislativa para os estados e Distrito Federal instituírem o piso salarial regional, né? Mas, voltando para a realidade americana, quando a gente vê os fundamentos jurídicos ou o debate travado nesse precedente do West Coast, a gente vê que a discussão ali constitucional é muito diversa, né? Ali da leitura da ementa, a gente já vê que tem que o caso contrapôs dois valores muito claros, né? De um lado, a liberdade de contratar, garantida pela 14ª emenda da Constituição americana, e, de outro lado, a proteção à saúde e ao bem-estar das pessoas, né? E aí, quando a gente pega o voto vencedor, que foi redigido pelo Chief Justice Hughes, né? O Hughes se juntou aos outros 4 sabidamente progressistas, assim podemos dizer, e conseguiu aí realmente uma maioria apertada, né? Porque o julgamento foi 5-4, nós vamos ver que essa maioria só se deu por alteração do entendimento, isso aí é bastante conhecido, inclusive, né, do entendimento do Justice Roberts, que costumava se juntar aos conservadores da corte, em especial em relação a essas matérias de intervenção legislativa estatal e tudo mais, e neste precedente, justamente aí estava a surpresa, ele mudou radicalmente seu entendimento em questão de meses, né, em relação ao precedente anterior, e se juntou ao Hughes e os demais progressistas, por assim dizer, para fazer a maioria apertada que se deu. Nós vamos ver que essa maioria também é representativa da importância do caso. Por que foi importante essa maioria ter sido feita nessas circunstâncias, né? Então, pegando o voto do Hughes, que foi o que redigiu o voto vencedor, a gente vê o primeiro argumento, e aí eu até, assim, eu fico realmente eu acho tudo muito interessante estudar esses debates da Suprema Corte Americana, porque é tudo, de certa forma, muito bonito também, né? Eles se aprofundam de uma forma nos temas tratados e vão buscar lá no início quais são os fundamentos filosóficos e mais amplos da ordem constitucional e tudo mais. Então, o voto do Hughes, por exemplo, começa com uma reflexão sobre o conceito de liberdade, né? Ele estabelece a restrição da liberdade de contratar, ela é proibida na nossa Constituição, a restrição, se feita sem o devido processo legal, porque a 14ª emenda fala em due process of law, né? No entanto, se essa restrição de liberdade for razoável em relação ao objeto, e se ela for adotada para promover para proteção da comunidade contra danos à saúde, segurança, moral e bem-estar das pessoas, esta restrição pode ser considerada dentro dos limites do devido processo legal, ou seja, ela não seria uma restrição arbitrária. Eu separei um trechinho aqui do voto do Hughes, que ele fala justamente, por isso que eu falo que é bonito, ele fala, o que é a liberdade, né? A nossa Constituição não fala simplesmente de liberdade de contratar, ela fala da liberdade e ela proíbe que a restrição dessa liberdade se dê sem o devido processo legal, né? E aí, quando ela proíbe essa restrição, ela não reconhece absolute and uncontrollable, eu estou fazendo uma tradução livre aqui do voto, tá, gente? Vocês perdoem qualquer imprecisão terminológica, mas a Constituição não reconhece um direito absoluto e incontrolável à liberdade, né? Ela reconhece que numa organização social pode existir uma proteção legal justamente contra danos contra a saúde, moral, segurança e o bem-estar das pessoas. E aí ele usa um argumento que vai ser muito interessante, que também é utilizado no voto de dissenso, e é representativo também de um embate meio histórico, assim, entre conservadores e progressistas. Ele diz, a liberdade não é um conceito absoluto, esse conceito tem fases e tem conotações históricas a partir das circunstâncias em que nos encontramos naquele dado momento. Então, é um argumento
tipicamente associado ao pensamento progressista de interpretação constitucional, né? Ou seja, os eventos econômicos e as circunstâncias fáticas influenciariam uma certa interpretação constitucional, enquanto os conservadores tendem a defender o oposto. O texto constitucional é imutável. Aí se esconde toda aquela discussão já clássica, né, de possibilidade da Constituição viva, se há uma interpretação mutável, se há a possibilidade de mutação constitucional ou não, enfim. E aí, esse é o primeiro argumento dele, né? Ele finaliza essa introdução dizendo que a liberdade implica uma ausência de restrição arbitrária, e não é uma imunidade contra regulações ou proibições legais que estejam no interesse da coletividade, né? Então, ele finaliza esse primeiro argumento. O segundo argumento ele entra no caso concreto trabalhista do campo do trabalho. Ele diz, quando a gente está lidando com empregador e empregado, e aí esse argumento é muito utilizado também na nossa realidade trabalhista brasileira sempre, né? Ele diz, o poder legislativo, ele tem necessariamente um wide field, né? Um amplo campo de atuação para que justamente seja promovida a proteção da segurança, da saúde, da paz e do bem-estar das pessoas, né? E também para assegurar, e aí ele usa essa expressão forte, para assegurar que não haja opressão de uma pessoa pela outra, né? O terceiro conjunto de argumentos, vamos dizer assim, do voto vencedor, do voto de Hughes, é o que eu vou falar mais detidamente, sobre o qual eu vou falar mais detidamente, porque é justamente onde eu acho que está o núcleo do debate, né? Porque aí ele entra na seguinte questão: por que o Estado tem um interesse especial em proteger as mulheres contra contratos trabalhistas exploratórios, digamos assim, né? Contra poor working conditions, condições deploráveis de trabalho, longas horas de trabalho ou recebimentos indignos. Ele fala, por que o Estado tem entre dois particulares? E aí ele fundamenta a resposta dele em 3 itens, muito didaticamente, assim, e também estão enumerados na ementa, né? O primeiro argumento é um argumento não muito jurídico, aliás, nada jurídico, e curioso até que ele diz, em primeiro lugar, o Estado tem esse interesse na intervenção da proteção das mulheres, porque a saúde das mulheres é especialmente, diretamente relacionada ao vigor da nossa raça, né? Dando a entender aí, deveríamos proteger as mulheres como uma espécie de proteção da própria sobrevivência. A raça, aí eu estou entendendo como raça humana, né? Então, em primeiro lugar, seria por causa disso. O segundo argumento que ele usa para fundamentar a intervenção estatal numa proteção salarial para as mulheres é um argumento que eu acho mais problemático e sobre o qual eu tenho mais um olhar assim, um pouco mais crítico, porque é um argumento, aliás, esgrimado ainda hoje em várias circunstâncias, e há registros, inclusive andei lendo aí, que as feministas na ocasião também não gostavam desse tipo de premissa, e eu compreendo completamente, embora eu não seja nem me declare feminista, eu compreendo perfeitamente. O que ele diz? Ele fala, as mulheres são especialmente suscetíveis a serem superexploradas, porque compõem um grupo vulnerável, um grupo mais fragilizado, e elas estão, portanto, mais vocacionadas a serem exploradas por empregadores inescrupulosos, né? O trechinho do voto que ele diz o que pode ser mais perto do interesse público do que a saúde da mulher e proteger a saúde da mulher de empregadores inescrupulosos ou exploradores, né? A proteção da saúde da mulher é um exercício legítimo do poder de Estado, o Hughes diz. É um argumento, a meu ver, um pouco mais frágil, né? Há outros argumentos muito melhores para justificar essa intervenção, porque, em primeiro lugar, eu compreendo que seja um argumento realmente não muito jurídico, assim, mais ideológico, e ele é problemático quanto aos efeitos, né, eu acho, e aí eu já faço uma outra digressão com o Brasil aqui também, né, essa coisa de dizer que as mulheres são um grupo vulnerável, que não tem o mesmo poder de barganha, que não tem a mesma capacidade de negociar, que não tem a mesma capacidade de decidir.
a sua realidade ou as contratações que estão envolvidas na sua vida laborativa é uma coisa dita continuamente até hoje, mesmo um século depois, na nossa realidade e tudo mais. Nós tivemos um exemplo na semana passada, nas semanas recentes, na verdade, com o desdobramento da semana passada, eu acompanhei muito de perto, porque eu tenho acompanhado de perto esses debates legislativos acerca dessa questão. Foi aprovado no nosso Congresso o PL 130, que é um PL, e foi levado já à sanção ou veto do presidente Bolsonaro, acabou não havendo sanção nem veto, porque a Câmara pediu o texto de volta, né, o presidente Lira pediu o texto de volta, mas a questão está para ser decidida nas próximas semanas. É um PL 130 que altera o artigo 461 da CLT. Quem trabalha um pouco com direito do trabalho sabe que é um artigo basilar que trata da isonomia salarial, não para proteção de mulheres, genericamente se aplica a todos os trabalhadores que estejam em igualdade de condições, apresentem trabalho de igual valor, idêntica função, fazem jus ao mesmo salário no trabalho. É um artigo bastante importante neste tema, né, de proteção salarial e antidiscriminação, digamos assim. Esse artigo já havia sido, de certa forma, alterado na reforma trabalhista. Eu tive a honra de ser uma das redatoras da reforma, participei da comissão da reforma trabalhista, né? E eu me lembro que esse foi um tema em que se convencionou com a bancada feminina do Congresso que elas fariam o texto desse trabalho da mulher, né? E aí eu me sentei lá com a deputada Maria do Rosário, a deputada Benedita da Silva, outras representantes da bancada feminina do Congresso, e o relator Rogério Marinho, então deputado, né, que era o relator da reforma trabalhista, tinha feito essa orientação: olha, nós vamos acatar o que a bancada feminina quiser em relação ao trabalho da mulher, que fazia também parte de um acordo político para aprovação do texto, né? E aí eu sentei e literalmente redigi, fui a redatora literal e com lapiseira no papel, o que foi ditado ali. E ali foi um debate super longo, os assessores lá presentes também muito desgastados com o tema e tudo, mas por fim chegou-se à conclusão de incluir uma multa para proteção das mulheres nesse artigo 461, uma multa que não era exatamente muito relevante, mas é uma multa, a primeira multa que surgiu nesse artigo, para supostamente proteger as mulheres de uma discriminação salarial. Então, esse PL, voltando aqui para o exemplo recente, o PL 130 do qual eu estava falando, ele aumenta essa multa para 5 vezes o valor do salário sonegado, assim, entre aspas, às mulheres, numa eventual discriminação salarial, né? E assim, por que eu digo que é problemático, né? Porque é sempre assim, é sempre uma lei realmente muito bem intencionada, né? Com bons propósitos. Acho que não discutimos quanto aos fins, ninguém deseja, em sã consciência, que uma mulher seja discriminada no mercado de trabalho, né? Mas eu acho que ela, às vezes, a legislação, ela peca por trazer efeitos ou consequências opostas às desejadas. É o caso, por exemplo, desse exemplo. Eu acho que não precisa exatamente muito esforço intelectual para dizer que isso aí pode vir a gerar maior discriminação na admissão de mulheres, especialmente no nosso país, com as nossas características, com o nosso mercado de trabalho, né? Então, pode ser, de fato, um tiro no pé. Por que eu fiz essa digressão, esse paralelo com o Brasil? Porque a gente vê de onde surgiram esses argumentos, ainda lá quando você pega um voto tão portentoso, assim, tão bem encadeado, né, do Justice Hill, sobre uma matéria tão relevante, e ele ainda usa esse tipo de argumento, né? A mulher precisa da proteção, então a gente precisa intervir para protegê-la, né? As mulheres compõem um grupo vulnerável, então é um argumento, como eu disse, que eu considero mais problemático, um pouco mais frágil, né? E é de Washington, que é discutida e declarada constitucional nesse precedente do West Coast, em que pese se declare uma boa e bem intencionada lei para evitar a discriminação de mulheres e menores no mercado de trabalho, ou para promover a proteção da dignidade dessas pessoas, né? É uma lei que permite expressamente que os portadores de deficiência recebam salários menores, justamente só por essa condição, né? E aí, obviamente, feita todas as ressalvas, nós estamos falando de um século atrás, né? Uma outra realidade, em que talvez já não existisse ainda mesmo essa cultura, ou os meios de inserção dos portadores de deficiência no mercado de trabalho, mas não deixa de ser curioso, né? Que uma lei que se propõe a eliminar determinada discriminação autoriza explicitamente uma discriminação salarial em face de um grupo, aí sim, na minha visão, bastante vulnerável, que é o grupo de portadores de deficiência no mercado laborativo, né?
Então, é só para um registro, né, dessa aparente contradição. Então, esse é o segundo argumento que o Hughes utiliza, e como eu disse, ele não é o meu favorito, para justificar a necessidade da intervenção estatal na promoção de um salário digno para a mulher, né? O terceiro argumento, aí sim eu acho um argumento bastante convincente, muito sólido. O que ele diz? Por que o Estado tem interesse na intervenção daquela relação privada entre contratante e contratado? Porque a exploração da mulher e a negativa de lhe dar um salário digno não é só danoso à saúde ou ao bem-estar daquela mulher, mas é danoso à coletividade como um todo e cria um custo, não só social, mas inclusive econômico, direto para a coletividade. E aí sim, se a coletividade vier a ser chamada em algum momento para arcar com custo gerado daquela relação particular contratual, seja por meio de assistência à saúde, algum dano à saúde da mulher explorada, entre aspas, né? Seja por meio de assistência social, seja por meio de benefício direto mesmo, de complemento de renda, porque aquela mulher não tem capacidade de se sustentar com aquele salário indigno. Esse fardo, né, esse burden, ele fala burden, é da coletividade. Então, o Estado é legítimo, sim, para falar sobre essa relação, se isso pode ou não pode, porque nós é que vamos arcar com esse custo, né? E aí o trechinho do voto do Hughes que ele fala isso, e aí, mais uma vez, ele usa um argumento que é muito utilizado no campo trabalhista, ele diz o seguinte: quando as duas partes estão em igualdade de condições, talvez fizesse sentido falar em não intervenção estatal. Mas no caso trabalhista, do empregado com o empregador, nós estamos quase sempre ou sempre diante de um caso em que não há igualdade de condições, né? Então, o poder de barganha de contratação da classe dos trabalhadores é diminuído em razão da sua posição de desigualdade, né? E aí ele traz esse argumento, ele fala o seguinte: o que esses trabalhadores perdem em salário, o taxpayer, o pagador de imposto, vai vir ser chamado a pagar de alguma forma, algum dia ou de alguma forma. Então, a coletividade está sofrendo ou vai ter que custear aí o que ele chama de subsídio aos empregadores inescrupulosos, ou empregadores em má consciência, etc. Né? Como eu disse, é um argumento muito interessante que também é esgrimado pelo voto de dissenso que foi redigido pelo Justice Sutherland, né, um dos conservadores da corte, que ficou vencido nesse precedente. Ele usa, é muito interessante, eu vou falar sobre isso no voto dele. Ele usa exatamente o mesmo argumento com sinal trocado para sustentar a posição oposta, né? Mas não deixa de ser um argumento realmente sólido e profundo e, na minha visão, convincente, né? Se o Estado, de fato, se a coletividade vai ser afetada por aquilo, aí sim se faz sentido falar na legitimidade, né, da intervenção da coletividade naquela relação privada. O quarto item da ementa, que por sua vez representa também um dos argumentos do voto vencedor do Hughes, é também representativo de uma grande briga, entre aspas, de um debate que há sempre entre progressistas e conservadores, né? Justamente o que eu já falei um pouquinho no começo. Se o judiciário ou uma Suprema Corte, na hora de interpretar a norma, em especial a Constituição, deve levar em consideração os eventos no entorno, ou não, ao contrário, se deve justamente salvaguardar o significado perene do texto constitucional, né? E aí o fato de ter constado na ementa o posicionamento, por assim dizer, progressista, mostra que foi também uma vitória, uma prevalência desse outro entendimento, né, que até então não vigorava. O que se diz ali? O que o Hughes fala? Ele fala: o judiciário não pode fechar os olhos para as demandas que surgiram, ou para o cenário catastrófico inédito que estamos vivendo. E aí vamos lembrar de 37, o entorno era justamente a Grande Depressão, pelo crash da Bolsa de outubro de 29, né? E justamente a importância desse julgamento, ela também se deve ao fato de que ele estava inserido nesse contexto do New Deal e das medidas propostas pelo presidente Franklin Roosevelt para reagir à Grande Depressão, do crash da Bolsa de 29, e inserido neste contexto, a Suprema Corte afirmou o posicionamento de que, não, nós não podemos fechar os olhos o que está acontecendo lá fora, as pessoas, né, a pobreza avançando 23% de desemprego, de uma hora para outra, enfim. Então, é um posicionamento por si só também paradigmático em relação a essa questão, né?
E o quinto item, ele entra num debate paralelo também, que também é um debate muito acirrado, entre o voto que prevaleceu e o voto de dissenso, mas que, de certa forma, não é o debate principal do caso, mas o que ele diz? Ele diz, olha, quando a lei fixa um salário mínimo para o trabalho da mulher, essa lei não é discriminatória contra os homens, né? Que é uma discussão que se estabeleceu também no julgamento. Por quê? Porque essa discriminação não é arbitrária, ela é razoável, ela está dentro do devido processo legal, justamente porque as mulheres compõem um grupo vulnerável que merece a proteção legislativa e, portanto, não sendo arbitrária a discriminação, a lei simplesmente não é discriminatória contra homens, né? E aí nós vamos ver o que o Sutherland diz disso no voto de dissenso, né? E aí, por fim, o Hughes encerra o voto dizendo explicitamente que o precedente anterior que guiava a todos e a própria corte até então em relação a essa matéria, o famoso Atkins versus Children's Hospital, fica ultrapassado, overruled, né? E ele cita o outro precedente de meses atrás, assim, que tinha sido julgado meses antes, que é o Moorhead versus New York, em que aí ele não diz que ele está ultrapassado, está overruled, ele diz que há um distinguishing, tal, ele faz uma distinção. Mas ele cita esse caso, e esse caso é o caso a partir do qual nós podemos verificar tão explicitamente a mudança radical de entendimento do Justice Roberts, né, que por sua vez levou à mudança radical de entendimento da própria Suprema Corte, porque ele saiu do lado dos conservadores, se juntou aos ditos, né, progressistas e fez essa maioria apertada de 5-4. No precedente Moorhead versus New York, que foi 6, 7, 8 meses antes, o julgado, não me lembro, foi em 1936. O Justice Roberts tinha declarado inconstitucional uma lei idêntica ou similar, que fixava um piso salarial mínimo para determinada categoria, acredito que mulheres também, dizendo, escorando-se no precedente de Atkins, com todos os seus termos, e também dizendo que a 14ª emenda da Constituição americana assim não permitia, né? Então, este precedente, logo anterior, foi o ponto de partida do voto de dissenso que foi redigido, como eu disse, pelo Justice Sutherland, né? Os chamados Four Horsemen, né? Eu adorei essa expressão, os quatro conservadores da corte se juntaram contrariamente, como vinham se juntando em relação a essa questão em vários outros precedentes, e não mais prevalecendo a partir deste precedente do West Coast, mas o Sutherland que redigiu o voto, como tinha redigido o voto vencedor do Atkins, né? E aí ele começa implicitamente e muito elegantemente criticando o colega, sem dizer isso, obviamente, mas criticando uma suposta alteração de entendimento repentina, de entendimento da própria Corte Suprema, e dizendo que como isso é pernicioso, e etc., e muito elegantemente diz por que isso não poderia ser aceito, não poderia ser dessa forma. E aí volto a dizer como é bonito e bacana e interessante estudar esses votos, né? Ele também começa o seu voto numa reflexão, assim, digamos, filosófica, né, mais ampla, né? Ele vai lá atrás e busca qual que é o significado de Constituição, qual que é a função do órgão que interpreta a Constituição, né? E aí ele volta nesse argumento clássico dos conservadores, né? O significado da Constituição não pode mudar com flow of economic events, né? Não pode mudar com o fluxo dos acontecimentos econômicos, né? Se a gente diz hoje que o texto constitucional, determinadas palavras da Constituição, com um significado preciso, significam hoje determinada coisa que não significava 14 anos atrás, ele faz uma referência ao Atkins, que tinha sido julgado 14 anos atrás, o que a gente está fazendo é tirar do texto constitucional o seu elemento essencial, que é justamente o significado ou a sua compreensão perene, que deve guiar determinados princípios já eleitos pelaquela determinada coletividade, né? E aí ele fala de várias palavras diferentes, várias vezes novamente, que as constituições não podem ser mudadas apenas pelos eventos, pelos fatos, né? Ele fala, a função judicial é de interpretação, ela não inclui um poder de emenda à Constituição travestido de interpretação, né? E aí ele diz, se a Constituição inteligentemente, razoavelmente construída à luz de certos princípios,
se esse texto ele está contrário a uma legislação que hoje seria desejável, e aí fazendo uma referência indireta, por exemplo, a uma legislação que proteja as mulheres de uma discriminação, o remédio para resolver isso não seria seria exclusivamente uma emenda constitucional, mudança do texto, efetivamente, e não colocar sobre os ombros do Poder Judiciário, que vai interpretar esse texto, uma interpretação criativa e nova, simplesmente baseada não no significado das palavras, mas na realidade que nos cerca, né? E aí ele entra no caso concreto, o Sutherland. O que ele diz? Quando a gente pega essa lei do estado de Washington, que estamos apreciando, a primeira coisa que se nota é que ela é idêntica à lei votada no Atkins, no precedente Atkins. E aí ele volta com o mesmo argumento. Como é que se pode, analisando a mesma corte, analisando uma lei idêntica que já foi analisada tão pouco tempo atrás, como é que podemos chegar a consequências ou conclusões diferentes, né? E aí ele faz umas digressões econômicas, que é um argumento que ele vai utilizar ao final também, que é, de certa forma, também muito interessante. Ele diz o seguinte: se a gente considerar válido o estabelecimento por lei de um salário mínimo para determinado grupo, nós não teremos argumentos jurídicos para considerar inválido uma lei que estabeleça um teto salarial, né? Foi um argumento que foi utilizado no precedente Atkins também. Ele repete aqui para dizer que, inclusive, isso tira a oportunidade daqueles que são mais eficientes ou mais produtivos de ganhar mais. Mas aí ele já entra e fala o seguinte: mas isso tudo são especulações econômicas e isso não nos cabe fazer. O nosso papel é nos concentrar na constitucionalidade, no texto da Constituição, e se isso é autorizado ou não pelo texto da Constituição, que tem um significado muito preciso e específico. E aí, como ele faz essa exposição do precedente do Atkins, porque é o grande fundamento dele no seu voto contrário, ele traz um aspecto fático interessante do Atkins para dizer, olha, um dos dois casos envolvidos no precedente Atkins, uma mulher de 21 anos era operadora de elevador, né, no hospital. Ela desejava manter o seu posto de trabalho, o seu empregador desejava manter o seu posto de trabalho, porque estava satisfeita com a sua prestação de serviço, e quando aquela lei, nesse caso, foi do Distrito de Colômbia, salvo engano, foi enforced, né? Quando houve uma fiscalização para que aquela lei fosse posta em prática, essa mulher perdeu o posto de trabalho, foi por isso até que gerou a ação judicial, né? E não só perdeu o posto de trabalho, como ela ficou impedida de empregar a sua força de trabalho em qualquer outro posto. Ela ficou desempregada há não sei quantos anos e tal, e ele fala isso. Ou seja, nós, a pretexto de protegê-las, tiramos efetivamente o sustento dessa mulher, ainda que achamos que esse sustento não fosse digno, era o único sustento que ela tinha, tiramos e etc. Né? E aí ele usa um argumento antissocialista clássico também, né, dizendo que a força de trabalho não pode ser o preço da força de trabalho, assim como o preço de qualquer good, né, de qualquer mercadoria, não pode ser estabelecido por uma comissão, por um board, um bureau, né, fechado a quatro paredes. Né, isso é uma compreensão individual do agente econômico e é relativo em relação a todos os fatos, os seus entendimentos, as suas possibilidades e capacidades. Então, ele fala também, por isso, não faz sentido econômico que o poder estatal fixe determinado preço para a força de trabalho. E aí que vem o argumento que eu disse que é interessante, que ele pegou o argumento do Hughes e mudou o sinal para defender o posicionamento oposto. O que ele diz? Ele fala, olha, se nós, coletividade, se nós como Estado, elegemos uma certa proteção a um grupo vulnerável, entendemos que, como civilização, nós não vamos permitir que aquelas pessoas morram de fome ou não tenham um salário digno para sobreviver. Essa é uma escolha da coletividade. A gente não pode passar esse fardo para um privado, um terceiro particular, só porque com aquela pessoa contratou determinada prestação de serviço. Né? É o argumento oposto. O Hughes fala o seguinte: esse custo é um subsídio ao empregador inescrupuloso, e esse custo não pode ser repassado para a coletividade. O Sutherland vem e diz o oposto, fala, olha, esse custo decorre de uma escolha coletiva. Então, se o Estado tem que proteger
os seus cidadãos, as suas pessoas, de uma existência indigna, que ele promova isso por política pública, por benefício direto de complemento de renda, por social security, ou, né, assistência social, e não imponha a um particular o fardo de sustentar dignamente a existência de outra pessoa. E aí ele vai além, aliás, ele fala o seguinte: se tem alguém fazendo alguma coisa para minorar a pobreza e a existência indigna dessa pessoa, é esse empregador que está lhe dando esse trabalho e lhe provendo alguma soma de dinheiro que seja, né? E aí ele faz um paralelo bastante didático até com as mercadorias de modo geral, né? Ele fala: a gente nunca consideraria válida ou constitucional uma lei que obrigasse um butcher, um açougueiro ou um padeiro a dar mais mercadoria a uma família só porque aquela família precisa de mais e não conseguiria sobreviver de outra maneira. Várias pessoas pobres vão às padarias todos os dias e nem por isso nós podemos ter uma lei que obrigue o padeiro a dar a quantidade de pão que aquela família necessita por qualquer soma de dinheiro que ela possa dar. Né? Por que a gente não obriga um privado, um particular, a dar determinada quantidade de mercadoria para uma família que está com uma existência ameaçada, uma existência digna ameaçada? Se a gente não pode fazer isso, por que a gente faria isso com um empregador, que aos olhos dele seria tão só também um particular que com aquela pessoa contratou, né? E aí ele volta, ele entra rapidamente naquela discussão sobre a lei ser discriminatória ou não contra homens e diz também o oposto, também discorda dessa visão do Rios e a visão que prevaleceu. Ele diz o seguinte: nós estamos deixando os homens barganharem, contratarem sua força de trabalho como bem entendem, né, seguindo as suas necessidades e as oportunidades que lhes aparecem. E estamos negando essa possibilidade às mulheres, né, inclusive tirando-lhes na prática alguns postos de trabalho. Então, essa lei é discriminatória também à luz da Constituição contra as mulheres, né? Ele nem fala que é discriminatória contra os homens porque não tem proteção para os homens, ele fala que é discriminatória contra as mulheres. E ao fim, por fim, ele achei também um fecho de voto impactante. Ele retoma aquele argumento que ele tinha feito lá no início, que é uma digressão econômica e que também tinha sido utilizada no precedente do Atkins, que ele diz o seguinte: se a gente autorizar uma lei que estabeleça um piso salarial para determinado grupo, nós também teremos que autorizar uma lei que estabeleça um teto salarial. E se as duas coisas vierem a se confundir ou estiverem muito próximas uma da outra, e aí ele diz: nós teremos abolido completamente na América a liberdade de contratar. Porque o preço vai ser, sim, sempre, o preço da força de trabalho vai ser sempre fixado pelo poder estatal e nunca pelas partes, né? E aí ele diz que haveria ferimento ao texto constitucional por causa disso, né? Esse foi o voto de dissenso que representou, como eu disse, o posicionamento que acabou não prevalecendo, né? Que vinha prevalecendo nas 3 décadas anteriores e que deixou de prevalecer a partir de então, porque o precedente também teve essa importância, né? Ele não foi só um ponto fora da curva, ele foi uma mudança de rumo, efetivamente, da Suprema Corte quanto a essa questão. O New Deal teve várias outras normas que foram também confrontadas com a constitucionalidade. Teve também um dos eixos importantes do New Deal foi sobre a área trabalhista, uma lei importante saiu no ano subsequente, enfim, e a Suprema Corte passou, então, a validar, digamos assim, esse tipo de intervenção estatal legislativa, né? E aí, por fim, eu separei aqui uma reflexão mesmo sobre esses elementos extrajurídicos que teriam influenciado ou não o julgamento, que foi tão paradigmático, né, tão marcante na história da Corte, pelo menos nessa altura histórica. A claríssima alteração de entendimento do Justice Roberts quanto a essa questão derivaria supostamente de uma reação da Suprema Corte contra uma Court Reform Bill, né, em bom português, uma tentativa de empacotamento da Corte que foi proposta pelo presidente Franklin Roosevelt, justamente porque estava contrariado com a derrubada de várias leis do período
propostas por ele, propostas no bojo, né, nas circunstâncias do New Deal, né? O precedente West Coast terminou de ser julgado em março de 2020. O presidente Franklin Roosevelt havia anunciado a sua iniciativa de fazer uma reforma da Corte Constitucional, né? Pelo projeto de lei do presidente Roosevelt, ele teria direito a indicar um justice para cada justice que fizesse 70 anos e não se aposentasse até o limite de 6, ou seja, no limite a mais, passaria a 15 integrantes, né? E, naturalmente, indicando os novos integrantes, o presidente Roosevelt sido reeleito com bastante popularidade em 1936, ele faria certamente prevalecer os entendimentos mais favoráveis às medidas governamentais de então, né? E é por isso que se diz dessa suposição, né, de que o Justice Roberts teria reagido a essa tentativa de golpe, entre aspas, mudando repentinamente seu entendimento claro sobre essa questão. E aí essa mudança ficou, então, conhecida com esse famoso bordão, né, the switch in time that saved nine, né, a mudança oportuna que salvou os 9, né, digamos assim. Mas isso aí na verdade, é muito polêmico, né, não se pode afirmar isso, com certeza, ao contrário, há estudos que dizem que o Roberts já estava fundamentando ou aperfeiçoando seu entendimento sobre a questão até meses antes, porque o julgamento desse precedente do West Coast foi interrompido, ele foi mais delongado. A gente que diz que, na verdade, ele simplesmente percebeu que havia um certo impacto social nessa manutenção dessa posição da corte, nessa manutenção da posição conservadora da corte e tudo mais. E é uma coisa polêmica, né? Fazendo um último paralelo, uma digressão final aqui para terminar, com o Brasil, eu diria que esses elementos extras, que eu chamo de elementos extrajurídicos, estão muito presentes na nossa realidade, né? São muito lembrados nas decisões da nossa Corte Suprema, né? Do nosso STF. A gente vê rotineiramente essas suposições serem levantadas aí na imprensa quase que diariamente. Os jornalistas não têm nem pudor mais de dizer, o ministro X votou dessa maneira porque é próximo a determinado político X, né? E o ministro Y votou dessa maneira porque tinha aquela intenção política por trás e tudo mais. Então, isso também é uma grande uma grande discussão paralela e extrajurídica que influencia na interpretação constitucional, né? Nos Estados Unidos, a gente vê como esse mesmo precedente é cercado dessas suposições, na nossa realidade também, e muito mais até, né? Então, era essa a exposição que eu tinha a fazer sobre o caso, eu fico à disposição para a gente debater, e eu estou curiosa para ouvir o que todos pensam sobre o precedente, o que eu posso aprender ainda mais em relação a isso. Estou à disposição aí. Obrigada, Rodrigo. Ana, muito obrigado, viu? Foi excelente. Você fez uma imersão pela decisão, né? Eu diria pelo voto. Às vezes essa expressão voto confunde um pouco, mas você fez uma imersão pela decisão de forma fantástica, trazendo não só os aspectos fáticos, mas também as questões jurídicas que giraram em torno das argumentações, não só dos votos majoritários, mas também dos votos dissidentes. E uma coisa que eu achei muito legal, eu estava anotando algumas coisas aqui enquanto você falava, que eram algumas coisas que eu queria falar, que de bastidores, e você falou várias coisas de bastidores aqui, então eu já achei legal que você trouxe até bastidores, então foi muito bacana, foi legal mesmo, Ana. Muito obrigado Obrigada. Pela sua apresentação. E agora vamos para os debates, né? O pessoal aí já está levantando a mão, já está pedindo para falar, mas antes que a gente faça e organize as manifestações, eu vou fazer algumas observações. A primeira delas, que eu não posso deixar de falar, é que você falou, Ana, de uma coisa que eu vou comentar. Você falou do Four Horsemen. E o Four Horsemen, para quem sabe, né, para quem me conhece, eu não posso deixar de comentar isso. The Four Horsemen. Me conta, por quê? As famosas do Metallica. Do Four Horsemen. Do primeiro disco do Metallica. Música clássica. Obviamente que os 4 cavaleiros que o Metallica se refere na música não são os 4 juízes da Suprema Corte.
até porque os 4 juízes da Suprema Corte têm a mesma fonte dos 4 cavaleiros do metal. Mas, de qualquer maneira, esses 4 juízes conservadores que formavam esse grupo ali na era Lochner, chamados de Four Horsemen, eu sempre gostei da expressão porque eles me lembram a música clássica do Metallica, a banda da minha vida, todo mundo sabe, se tem alguma Eu coisa... já aprendi alguma coisa sobre o Metallica, já comecei bem. Viu? Não sabia nada de Metallica. Se tem alguma coisa na minha vida que faz eu viajar, teria alguma coisa, né, que faria eu viajar, sei lá, fazer alguma coisa, é se o vocalista do Metallica me ligasse e falasse assim, você pode vir aqui amanhã, eu pego um avião, vou lá ver ele, se ele quiser, faz parte. Mas, enfim, brincadeiras à parte, então, essa é a primeira coisa que eu queria te falar. E dentre esses Four Horsemen, tem um juiz, na época, que eu já até coloquei no Twitter, que é conhecido como o juiz mais mal-humorado da história da corte, que é o McReynolds, que era um juiz extremamente deselegante, para não dizer racista, e todas as outras deselegâncias que a gente pode ter sobre ele. Ele foi o pior juiz em termos de aspecto social, né, e aspecto humano na corte, e ele era um dos 4 conservadores e votou vencido nesse caso do West Coast versus Parrish. Uma outra coisa que eu queria destacar aqui, Ana, que você falou, e eu quero fazer questão de tocar nesse ponto, que eu acho que é muito importante nesse caso. Esse caso ele é um divisor de águas da era Lochner, né, que nem você comentou isso. E esse caso, na verdade, além de ser um divisor de águas, ele é um caso que muita gente atribui, você comentou também isso, que muita gente atribui como o caso que arrefeceu a vontade do presidente Roosevelt de fazer o packing the court, né, que era o empacotamento da corte, o aumento do número de juízes da corte, que é o que os democratas pretendem agora de novo, pelo menos parcela dos democratas. E então muita gente diz que foi por conta disso, né? Apesar de que, se você pegar os livros, o Chief Justice Hughes, que você mencionou, ele diz que não teve nada a ver, que foi apenas a necessidade da época que já demandava essa mudança social, mas, de qualquer modo, existe essa história, né, importantíssima. E você pontuou muito bem, que era a última coisa que eu queria falar, que o Roberts foi o cara que acabou fazendo essa mudança, né, porque ele não era um dos 4 cavaleiros, um dos Four Horsemen, mas ele era o cara que julgava com os 4 cavaleiros, com a maioria conservadora, na era Lochner. Então ele acabou mudando de opinião, e, se não me engano, foi em coisa de dias, né, que ele mudou de opinião do voto anterior, que foi o que você mencionou, para o West Coast, que era o de Nova York, para Washington. Enfim, eram essas as considerações que eu queria fazer, só para questões mesmo de curiosidade. Desculpa, interrompi, Rodrigo. Não, pode essa falar. Questão de essa ameaça perene na corte, da Suprema Corte, só para lembrar que lá, vocês também devem saber muito melhor do que eu, a composição da Suprema Corte não está na Constituição, então isso é facilmente, entre aspas, mais facilmente feita, né, uma reforma. Então, ela é constantemente esgrimada como uma ameaça assim, ao longo da história, como você falou muito bem, hoje também há essa iniciativa, acho que o Biden já fez até uma comissão e etc, que fala nessa história e tudo mais, né? E aqui no Brasil nós temos essas ameaças veladas, mas muito mais parte de um teatro e obviamente, muito mais de difícil acontecimento, né? Embora haja, assim, uma ameaça ou uma certa tensão entre poderes também, como pano de fundo de eventuais julgamentos mais polêmicos, assim, digamos, né?